Saúde Digital SUS Campinas. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Saúde Digital. Meu nome é Luciana e a gente está entrando aí no mês de outubro, que é um mês muito importante aí na prevenção, né, na saúde da mulher do câncer de mama, né? Só que a gente aqui no Saúde Digital, a gente resolveu fazer um mês aí dedicado a todas as questões que envolvem, né, a saúde da mulher. Então, hoje a gente vai falar sobre o planejamento familiar e eu trouxe uma convidada muito especial, a doutora Roseli, que vai bater um papo aqui com a gente e tirar muitas dúvidas sobre a questão do planejamento familiar. Doutora? Bom dia a todos que estão aqui ouvindo esse podcast e que vão ouvir. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Luciana por essa oportunidade de estar participando. Falar sobre planejamento familiar ou planejamento reprodutivo, como eu gosto de falar, porque não necessariamente você precisa ter uma família para se planejar em relação a essa questão de se você quer ou não ter filhos, quantos filhos você quer ter, em que momento da sua vida você deseja ter esses filhos. Eu sou suspeita para falar sobre isso porque é uma paixão. Formada pela Unicamp, fiz a minha graduação em residência médica na Faculdade de Medicina da Unicamp e tenho trabalhado todos esses anos na atenção básica e nos últimos 5 anos, a partir da pandemia, o meu foco maior tem sido, sempre foi, mas agora eu intensifiquei essa ação no planejamento reprodutivo. O planejamento reprodutivo, ele faz parte, ele tem um histórico, né? Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, já se levantou a importância das pessoas terem direito à informação, acesso à informação, para que façam escolhas, as melhores escolhas em relação à sua vida reprodutiva. No Brasil, a Constituição Federal também coloca como um direito do cidadão o direito à informação, o acesso aos melhores métodos contraceptivos seguros e eficazes, né? E a gente tem leis aí, leis que dão ao cidadão esse direito de poder ter acesso à informação, escolher métodos contraceptivos seguros e eficazes, e em que momento, se ele quer ou não ter filhos, e em que momento da vida ele quer ter esses filhos. Porém, infelizmente, o que a gente percebe é que em torno de 60% das gestações não são planejadas. Quando a gente parte para alguns grupos, por exemplo, adolescentes e usuárias de drogas, moradoras de rua, esse número sobe para mais de 70%, 80%. Então, eu digo que trabalhar com planejamento reprodutivo é você justamente intervir para que isso não aconteça. Quando a gente vê a disponibilidade de métodos contraceptivos que a gente tem hoje no SUS Campinas, eu faço um trabalho em escolas e faço uma contagem, né, junto com os adolescentes em relação a esses métodos que a gente tem. E a gente tem pelo menos 13 métodos disponíveis. Então, assim, mas muitas vezes essa informação ou acesso a esses métodos, por algumas questões que cada região, a gente não tem assim como saber por que motivo o cidadão não tem acesso à informação e até ao uso desses métodos seguros e eficazes, mas muitas vezes esse acesso não acontece e essa informação não chega e acaba acontecendo uma gestação não planejada. E existe um estudo do Dr. Barramontes, que é um professor do Departamento de Tocoginecologia da Unicamp, em que ele fez um levantamento dos custos, né, de cada gestação não planejada durante um ano para o país. Isso acho que é um estudo de 2012, e nesse estudo ele identificou que cada gestação não planejada havia um custo de $1.000. Isso na época, transformado em reais, daria 4 bilhões, na época que era o dólar 1 para 2. Hoje, o dólar 1 para 5, 1 para 6, esse custo acima de 10 bilhões. Isso seria um custo só com pré-natal, parto, puerpério e complicações do aborto ou da gravidez. Hoje, a gente sabe que esse custo seria muito maior e, além disso, não se considerou os custos aí com escola para essas crianças, puericultura, adultos SUS dependente. Então, eu digo que planejamento reprodutivo é um investimento para o gestor, não é um gasto, é um investimento para o gestor e principalmente para a população,
porque eu estou falando de às vezes, um adolescente que engravidou com 14, 15 anos, que a gente atende esses casos, e o quanto essa gestação compromete os anos de escolaridade. Existem estudos também que mostram que uma gestação na adolescência, ela compromete anos de escolaridade e renda aos 30 anos. Então, trabalhar com planejamento reprodutivo é um investimento, né? Investimento para o gestor, porque ele não vai gastar lá na frente com uma série de outras coisas, pode usar esse dinheiro em outras necessidades aí do município, e é um investimento na vida das pessoas, porque isso faz muita diferença. Sim, faz muita diferença. Você tem números aí no Brasil e, comparando com a região aqui do município de Campinas, difere muito dessa gestação não desejada? Então, trazer aqui para o município? Assim, quando a gente olha, né, a gestação não planejada, a gente sabe que o número de filhos por casal ele vem diminuindo ao longo dos anos, né? Existe até um estudo recente que mostrou que o número de filhos por casal hoje no Brasil, em média, né, na população geral, é menor do que 2 filhos por casal. Porém, quando a gente olha para grupos específicos, por exemplo, eu trabalho ali na região do São Martim, e a gente percebe que ainda existem mulheres que têm 4, 5 filhos, ou até mais. E a gente percebe também que o número de adolescentes que engravidam, ele é maior do que provavelmente nas regiões menos periféricas. Então a gente percebe que essas populações mais vulneráveis, eles ainda continuam tendo muitos filhos, né? E o número de gestações na adolescência também é maior. E ainda em relação à gravidez na adolescência, o número de gestações na adolescência em adolescentes pretas, ele é maior do que em brancas. Então, a gente tem uma questão racial aí também envolvida, que é lógico também por conta das questões sociais. Então, na região de Campinas, eu só trabalhei em regiões periféricas, né? Que eu trabalhei na região ali do São Cristóvão, que é a região sudoeste, e agora na região norte, mas também um centro de saúde mais periférico. Mas com certeza a gente tem um número maior de gestações não planejadas e em adolescentes e outros grupos vulneráveis nas populações mais vulneráveis e periféricas. Doutora, se chega uma mulher, seja ela em qual faixa etária da vida, numa unidade básica, ou um homem que esteja programando, né, aí a vinda de uma criança ou não, né? Porque muitas vezes a gente quer evitar, né, uma gravidez indesejada. E aí eu vejo que muitas adolescentes podem ser que tenham uma certa vergonha, né, de chegar e perguntar como que se dá esse acolhimento? Então, o que eu posso dizer é em relação a como acontece na unidade de saúde onde eu trabalho. Uhum. E eu queria salientar, você colocou uma questão importante, é quando chega um homem e uma mulher. É muito raro os homens procurarem a unidade de saúde para ter esse tipo de aconselhamento. Eu faço o grupo de planejamento familiar, então eu vou explicar como funciona na unidade onde eu trabalho, o Centro de Saúde São Martim. Todas as segundas-feiras a gente tem um grupo de planejamento familiar, e aí a gente tem pelo menos 10 vagas, né? Mas eu sempre falo que pode fazer encaixe, porque, como eu falei, é uma prioridade para mim. E aí, essas pessoas, o índice de faltas é alto. Raramente os homens participam. Quando eles participam, é pensando na vasectomia. Então, é raro um homem procurar aconselhamento. Olha, eu estou namorando ou eu casei e quero definir com a minha parceira que método a gente vai usar, porque a gente não quer engravidar agora. Porque eu sempre falo, é o casal que engravida. Então, essa reunião funciona toda segunda-feira, e nessa reunião eu apresento, porque esse é o objetivo, apresentar todos os métodos contraceptivos que você tem. É importante salientar que tem que ser livre de coerção, ou seja, é o paciente que procura, ele que vai tomar essa decisão mediante o aconselhamento. Então, eu faço um aconselhamento, a gente tem uma caixa onde eu coloco todos os métodos contraceptivos, eles vão tirando e a gente vai discutindo nesse grupo. Após essa apresentação, às vezes a paciente já vem com uma demanda, olha, eu quero colocar um DIU, eu quero iniciar um método injetável, eu quero iniciar um contraceptivo oral,
E muitas vezes, depois dessa conversa, onde eu mostro todos os métodos, todas as vantagens, os efeitos adversos, os benefícios, porque existem benefícios, não só benefícios contraceptivos no método. Então, por exemplo, quando você pensa nos contraceptivos orais, eles são ótimos para diminuir cólica, para diminuir fluxo menstrual. Às vezes, quando a paciente tem acne ou oleosidade da pele, eles também ajudam a tratar essas questões da pele, então eles têm efeitos cosméticos. Eu falo, por exemplo, dos DIUs, né? O DIU Mirena, que é um DIU com duração já ainda não aprovada em bula aqui no Brasil. Aqui na bula brasileira está 5 anos, mas existem estudos que mostram que o DIU Mirena ele pode ser usado estendido até por 8 anos, não aumenta o número de gestações. As vantagens do DIU Mirena: é um método extremamente seguro, eficaz, que não depende de você ficar lembrando de tomar o comprimido, porque o comprimido ele é ótimo. Porém, se você esquecer de tomar, o índice de falhas dele aumenta muito, fora os sangramentos irregulares associados. Então, o DIU Mirena, você colocou, você vai fazer as suas revisões, diminui fluxo, diminui cólica, e extremamente seguro, com índice de falhas baixíssimo. E, assim, explico a inserção, como é o processo de inserção, o DIU de cobre, enfim, eu faço uma explicação sobre todos os métodos. A paciente escolhe, né, a usuária do serviço escolhe qual método ela vai querer iniciar. E se ela opta por um DIU, ou se é um adolescente que, pelo protocolo, né, acho que depois eu posso falar um pouco dos protocolos. A paciente que faz adolescente faz opção por um implante, esses métodos já são iniciados no mesmo dia se a gente tiver todos os recursos para descartar contraindicações ou descartar a possibilidade de uma gravidez. Então, a gente inicia e coloca no mesmo dia. E como funciona o acolhimento na recepção? Então, ela chega e fala, olha, eu quero usar um método contraceptivo, eu estou sem nenhum método. Daí, se for uma situação que a própria recepção qualifica como uma situação em que tem que ser atendida no mesmo dia, eu já deixei isso claro. Olha, se for essa situação, você pode conversar comigo que eu dou um jeito de atender. O que não pode acontecer é a paciente sair daqui sem um método, aguardar essa reunião do planejamento familiar e quando ela vier para a reunião, ela vier e já estiver grávida, principalmente adolescentes. O fluxo pode ser, então, na recepção, se for uma situação de urgência, né? Ou via o grupo de planejamento familiar. E é importante saber que se a paciente vem para o grupo de planejamento e quer iniciar um método, no caso, um DIU de cobre ou DIU Mirena ou implante, naquele dia a gente já coloca naquele mesmo dia. Doutora, a gente está falando muito da questão aí da adolescente, né? Tem alguma idade mínima, né? E essas adolescentes, ela tem que ir acompanhada de um adulto ou não? Sim, para adolescentes, a gente divide, né? Maiores de 14 anos e as menores de 14 anos. As maiores, todas as adolescentes, para que a gente coloque e inicie um método de longa duração, no caso, os DIUs de cobre, o DIU Mirena ou implante, a gente precisa da assinatura do responsável, porque são considerados procedimentos invasivos, né? No caso, o implante a gente coloca no braço, com anestesia local, a duração é 3 anos, também extremamente seguro e eficaz, é considerado um dos métodos mais seguros que a gente tem na atualidade, em termos de índice de falhas, mas são métodos, e o DIU a gente coloca dentro do útero. Então, a gente precisa da assinatura desse responsável. Os outros métodos, para as maiores de 14 anos, né, que a adolescência vai lá, pela OMS, dos 10 aos 19 anos, para as maiores de 14 anos, se ela deseja um contraceptivo oral, ou um injetável, mensal ou trimestral, que depois eu vou falar todos os métodos que a gente tem, ela pode iniciar sem necessariamente ter o responsável assinando esse termo, que a gente tem um termo de consentimento livre esclarecido, em que eu explico como é o processo de inserção, os riscos, né? E aí o responsável tem que assinar. As menores de 14 anos, existe uma questão legal, porque se considera que a menor de 14 anos, ela pode estar sendo vítima de uma situação de abuso, na verdade, qualquer mulher, né? Mas para as menores de 14 anos existe uma lei, né, que diz que ela não seria capaz, né, abuso de incapaz, no caso, né? Relação sexual com menores de 14 anos é considerado como um abuso de incapaz. E aí
é uma situação um pouco mais delicada, né? Que aí a gente precisa ter uma conversa, quem é esse parceiro, uma conversa com os pais dessa adolescente. Mas se no dia da consulta ela vai com a mãe e a gente nessa conversa identifica que não há uma situação, uma relação de abuso aí com esse parceiro, a gente também inicia o método que for do desejo dessa paciente. E as menores de 14 anos, mesmo que seja pílula ou injetável, a gente precisa ter uma conversa com o responsável para identificar em que contexto está acontecendo essa atividade sexual. E hoje na rede pública, quais são os métodos que são disponibilizados aí para as mulheres e até para os homens também? Sim, então assim, eu vou começar falando para os homens, né? Então existe até uma discussão, né, sobre quando vão surgir os anticoncepcionais masculinos. Existem estudos, provavelmente deve estar para ser lançado aí no mercado, um anticoncepcional masculino, que vai inibir a produção de espermatozoides, mas por enquanto ainda não tem nada definido. O que a gente tem hoje para os homens, basicamente, o uso do preservativo, e uma coisa que é importante eu reforçar também, quando eu vou trabalhar planejamento reprodutivo, anticoncepção, eu sempre falo da dupla proteção, né? Que o contraceptivo, seja ele pílula, injeção, um DIU ou um implante, ele vai ter um índice de falhas pequeno para evitar a gravidez. Agora, o preservativo, ele deve ser usado para evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Então, esse é o conceito da dupla proteção. Então, para o homem, a gente tem os preservativos, né? E a gente tem a vasectomia. Vou falar um pouco do processo para vasectomia. O paciente que tem o desejo de fazer vasectomia, como o que a lei diz hoje? Que ou ele tem 21 anos ou mais, ou ele tem 2 filhos. Então, Então, se ele tem 21 anos, não tem filho nenhum, quer fazer vasectomia, é um direito dele. Assim como a mulher. Porém, o que eu sempre procuro reforçar são métodos considerados irreversíveis. Mesmo assim, eles têm um índice de falhas pequeno, são irreversíveis, e se a pessoa se arrepender depois, então você faz uma vasectomia, uma laqueadura com 21 anos, a chance de que você venha se arrepender ela é muito grande. E depois, para você reverter, vai ser difícil. Então, eu acho assim, uma pessoa muito jovem fazer um procedimento que é considerado irreversível, eu acho que a gente tem que ter uma conversa assim, e mostrar que existem outras opções, tá? Então, para o homem é preservativo e vasectomia. Ele participa da reunião do planejamento familiar, que isso é uma condição para fazer procedimento definitivo, participar da reunião do planejamento familiar. Existem alguns exames que fazem parte do protocolo. Ele passa nessa primeira reunião, a gente solicita os exames e depois ele retorna com os resultados dos exames, a gente vai verificar, vai fazer um exame físico, retorna com os resultados, se tiver tudo ok, aí a gente libera, porém tem que haver o prazo de 60 dias entre a manifestação do desejo, ou seja, essa reunião do planejamento familiar e a realização do procedimento. A gente está com vagas, está relativamente fácil conseguir fazer laqueadura e vasectomia, e para a mulher é o mesmo processo, né? Participa da reunião, solicitamos os exames, a mulher, no caso, a gente faz o exame ginecológico e retorna com os exames e tem que ter um intervalo de 60 dias, tá? Então, para o homem, os 2 métodos, já falei do processo da vasectomia, como funciona, e para as mulheres. Então, vamos lá, começar para as mulheres, né? Espero que logo surjam os contraceptivos para os homens, porque realmente é uma questão que até existem discussões, né? Porque só mulheres. Mas, enfim, os primeiros contraceptivos surgiram lá na década de 60, eu considero que isso foi um ganho, o empoderamento, a mulher poder decidir, olha, eu não quero ter filhos, então eu vou usar a pílula, que era o que existia. Hoje a gente tem muito mais. Ou eu quero ter um filho agora e depois quero ter outro daqui a 4, 5 anos. Então, enfim, para mim foi uma maravilha, né, terem criado os contraceptivos para as mulheres. E hoje, você poder decidir isso, eu acho fantástico. Pensar que as nossas bisavós tinham lá 10, 12 filhos, então é um grande ganho, porque a gravidez também significa vários riscos aí para a mulher, né? Sim. Bom, enfim, voltando aqui, né? Eu começo a falar, eu me empolgo. Voltando para os métodos. Então, a gente tem preservativo, vou começar pelo preservativo feminino. É dupla proteção, né? Porque você tem que usar um outro método, porque o índice de falhas do preservativo feminino, se ele for usado muito certinho, né? Assim como o masculino, ou seja, desde o início da relação, não pode ter penetração sem preservativo, ele tem um índice de falhas de 5%, ou seja, 5 em cada 100 mulheres podem engravidar
usando o preservativo feminino, mesmo que ela use certinho. Que aí tem a técnica correta para colocar. Nesse grupo a gente explica como coloca, né? A gente tem um modelo de pelve, enfim. Daí a gente vem para os primeiros métodos que foram criados, né? Os contraceptivos orais. Então, a gente tem hoje na atenção básica, no posto de saúde, a gente tem 2 contraceptivos orais. Um contraceptivo oral que ele tem 2 tipos de hormônio, que é o etinilestradiol e levonorgestrel, que é o ciclo 21, microvilar, o nome comercial. É um método bom, seguro e eficaz se for usado corretamente. Se a mulher usar certinho o contraceptivo oral, sem esquecer de tomar, de preferência no mesmo horário, tem um índice de falhas que é de 3 em cada 1.000 mulheres. Então, olha lá, o preservativo é 5 em cada 100, aí cai em 3 para cada 1.000, tá? 0,3%. E a gente tem um outro contraceptivo oral, que é o desogestrel, que ele tem só um tipo de hormônio, que é a progesterona. Lembrando, né, que às vezes, acho que tem até uma questão que você falou que a gente iria comentar, que onde as pessoas buscam informação. Às vezes buscam informação no Facebook, no Instagram, e muitas vezes essas informações, elas mais confundem do que trazem benefício. Porque se a informação está errada, é importante saber a fonte. Se a informação está errada, por exemplo, colocar os contraceptivos orais como grandes vilões, né, que causam trombose. Enfim, a chance de uma mulher que toma o ciclo 21, que é o contraceptivo combinado, ter uma trombose, ela é muito menor do que quando a mulher engravida. Então, assim, trombose qualquer pessoa pode ter, né? Então, não é só quem toma pílula ciclo 21 ou qualquer outro contraceptivo combinado que vai ter trombose. Qualquer pessoa pode ter trombose. Agora, a gente sempre procura, assim, quando eu vou indicar o contraceptivo, eu faço uma anamnese, né, que eu tiro uma história da paciente para identificar se ela tem algum risco maior de ter trombose ou não. Então, quem não pode usar contraceptivo combinado? Quem é hipertenso, quem tem enxaqueca, quem teve história pessoal de trombose. E aí, a gente vai identificar tudo isso e, se for uma contraindicação, a gente não vai entrar com contraceptivo combinado. O desogestrel, que tem só um tipo de hormônio, ele tem um risco infinitamente menor de causar trombose e também é indicado para quem tem enxaqueca. Então, eu falei dos contraceptivos orais. A gente tem 3 tipos de injetáveis. O injetável mensal, 2 injetáveis mensais, que um deles foi incorporado, acho que nesse ano, ou no final do ano passado, e tem injetável trimestral. Vantagens dos injetáveis. Como eu falei, os contraceptivos orais tem que tomar todo dia, não pode esquecer. Os injetáveis. Os mensais é uma vez por mês, né? O ideal é sempre começar no primeiro dia da menstruação. Injetável mensal é uma vez por mês. A vantagem é você ter que ir no posto de saúde só uma vez por mês. A desvantagem é que você vai ter que ir no posto de saúde ou na farmácia e vai ter que lembrar daquilo que você tem que tomar. Tem um risco de trombose menor do que a pílula combinada, né? Mas tem um risco muito pequeno, é importante eu frisar isso. Tanto a pílula combinada como os injetáveis mensais, o risco de trombose é muito pequeno. E no começo, todos eles, daí a gente tem o injetável trimestral, né? Voltando aqui, o injetável trimestral a cada 3 meses. E a desvantagem dele é que algumas mulheres ganham muito peso com o injetável trimestral. Então, a gente também tem que avaliar o perfil dessa paciente. Mas a gente tem um número grande de pacientes no posto de saúde onde eu trabalho, que fazem uso dos injetáveis mensais ou trimestrais por conta deles serem práticos, tá? Todos esses métodos que eu falei, né, os 2 contraceptivos orais e os 3 injetáveis, eles diminuem fluxo, no começo pode causar irregularidade, mas eles diminuem fluxo, diminuem cólica, né? Os contraceptivos orais melhoram um pouco a questão da acne. E aí vamos pular para os... já estou em 6, né? Uhum. Vamos pular para os métodos de longa duração, né? Esses que eu falei são todos considerados de curta duração. Métodos de longa duração, a gente tem o DIU de cobre, o DIU Mirena e o implante. DIU de cobre, duração de 10 anos, ele é ótimo, não tem hormônio nenhum. Para quem não quer hormônio, porque às vezes os contraceptivos orais podem causar alteração de libido, o DIU de cobre é uma opção boa. Porém, ele tem uma questão que ele pode aumentar o fluxo e dar cólica. Então, para aquela mulher que já sangra muito e já tem cólica, não é uma opção interessante, tá? Mas é seguro e eficaz. Esqueci de falar, os injetáveis, os contraceptivos orais, o índice de falhas de todos eles é de se usarem certinho de 3 gestações em cada 1.000, tá? DIU de cobre, índice de falhas de 6 em cada 1.000, então 0,6%, de 2 a 6 em cada 1.000,
desvantagem dele é isso, aumenta o fluxo e da cólica. Então, se já sangra muito, tem cólica, não é legal. Diumirena, hoje, na minha opinião, eu considero um dos melhores métodos. Como eu disse, a bula no Brasil é para 5 anos, mais nos Estados Unidos, e a Unicamp, o serviço do planejamento familiar da Unicamp, já está deixando 8 anos, porque os estudos mostraram que do 5º para o 6º ano não aumentava o número de gestações não planejadas, do 6º para o 7º, do 7º para o 8º também não. Então, já está para 8 anos, e ele é extremamente seguro, eficaz. O índice de falhas dele é de 2 gestações em cada 1.000 mulheres em um ano, então índice de falhas baixíssimo. Diminui fluxo, diminui cólica, ele pode ser usado para aquela mulher que tem muita cólica, para aquela mulher que sangra muito, né? Às vezes a mulher já fez laqueadura, mas ela sangra muito, a gente avalia aí algumas questões que a gente tem que avaliar, que são contraindicações para inserção, e se ela não tem essas contraindicações, ele trata sangramento, a gente chama de sangramento uterino anormal, tá? E o implante, que é para 3 anos, que no começo ele dá sangramentos irregulares, depois a tendência é você ficar sem sangrar. O Diumirena também, e muitas mulheres ficam sem sangrar com ele ou sangram muito esporadicamente, tá? Além disso, a gente tem o contraceptivo de emergência, né, que é o levonorgestrel, que é usado tem dose única ou 2 comprimidos, e às vezes chamado de pílula do dia seguinte, mas eu sempre faço essa pergunta. Só pode ser usado no dia seguinte? Não, você pode usar no mesmo dia que você teve uma relação desprotegida ou que o preservativo furou, né? Você pode tomar no dia seguinte, no 3º dia, só que quanto mais distante da relação desprotegida, maior o índice de falhas, tá? E pode tomar até o 5º dia, só que ele age inibindo a ovulação, ou seja, se a mulher já ovulou, ele não vai agir. Então, por isso que às vezes a mulher fala, eu tomei, mas engravidei. Provavelmente ela já havia ovulado. Vamos lá, preservativo, 2 orais, 3 injetáveis, 3 DIUs, o implante e contraceptivo de emergência e laqueadura. Então, a laqueadura aí a gente vai... eu sempre procuro ter uma conversa assim, bem honesta com a paciente. Eu falo, olha, você, para quem é muito jovem, né? Você é muito jovem, a chance de que você venha se arrepender é muito grande, porque eu percebo isso na prática, né? Que depois, por exemplo, uma paciente fez com 21 anos a laqueadura, uma mulher fez com 21 anos. Daí ela chega nos 30, ela se separou, tá com outro parceiro, e às vezes ela quer ter um filho com aquele parceiro, e ela vai ter que desfazer, né? Fazer uma reversão, o que é difícil, às vezes não dá certo, e vai ter que partir para um outro procedimento para conseguir engravidar. Então, a gente procura sempre, para pacientes jovens, né, mostrar as outras opções que a gente tem que são reversíveis, né? Você falou um pouquinho das redes sociais, né, da gente buscar informação segura. Doutora, teve algum impacto aí na mudança dessa procura, né, tanto de mulheres quanto de homens, depois que a gente vê essa divulgação de você? Eu acho que em massa, né, das redes sociais, porque a impressão que dá é que para uma classe social todo mundo tem essas informações aí, para outras talvez seja um pouco mais difícil. Mas houve uma mudança das mulheres ou dos homens chegarem no planejamento familiar já sabendo o que quer? Então, em relação aos homens, não houve mudança nenhuma, porque até hoje, assim, é o que eu falei, os homens que vão no planejamento familiar para a reunião, eles vão para a reunião e eles vão para fazer vasectomia. Então, nunca atendi um homem que me procurou, né? Tudo bem, eu sou ginecologista, mas que procurou a unidade de saúde porque queria ver qual método ele vai utilizar com a parceira, né? Então, infelizmente, os homens, eu brinco, né? Que os homens ficam com a parte fácil e a parte interessante do sexo. Que eu sempre coloco essa questão no grupo de planejamento familiar, né? Por que as pessoas fazem sexo? Por que as pessoas fazem sexo? Porque elas querem engravidar? Pode até ser, né? Mas não necessariamente. As pessoas querem saber se é bom mesmo, né? Porque tem tanta... você tocou numa questão das mídias sociais, né? A gente tem que lembrar que hoje, para você acessar conteúdo sexual, é muito fácil, né? Infelizmente, de forma distorcida, que é a pornografia,
Mas é muito fácil. E o jovem, né, e qualquer pessoa quer descobrir. Realmente é bom? Todo mundo fala que é bom. E é bom porque se fosse ruim, a humanidade já teria acabado, certo? Então, as pessoas querem ter prazer, né? E às vezes veem como não querem engravidar, mas não fazem uso de nenhum método e acabam engravidando. E os homens, infelizmente, eles não usam o método que eles têm disponível, que é o preservativo. Eles não usam, essa é a verdade, né? As mulheres falam, não gostam de usar. Eu falo, mas você tem que, se você quer que ele use, você tem que negociar. Não, você não quer ter relação sem preservativo, enfim, porque é a questão que eu falei, da dupla proteção. Então, os homens, eu não notei mudança nenhuma. Agora, as mulheres, eu percebo que hoje, muitas já vêm com o método que elas querem usar, muitas não querem usar métodos hormonais por conta do fato de que elas têm medo de ter uma trombose, né? E também por conta dos efeitos na libido, porque algumas mulheres são mais sensíveis, né, aos efeitos que os contraceptivos têm, principalmente os contraceptivos orais e os injetáveis, na libido, e no sentido de reduzir a libido. Então a mulher vem e fala, olha, eu quero colocar um DIU de cobre, porque eu não quero hormônio no meu corpo, a minha libido está muito ruim, então eu quero colocar um DIU de cobre para ver se isso melhora, né? Então, eu percebo que muitas vezes vem com informações, por exemplo, em relação ao DIU. Ah, mas eu vi no Facebook que dói muito, que é horrível a dor, que a pessoa desmaiou. Então, eu vou lá, coloco o DIU, ela fala assim, nossa, doeu, mas não doeu o que eu imaginei que iria doer. Então, a gente tem todo tipo de informação, tanto no sentido, uma informação de qualidade, que realmente traz benefício, né? E as mulheres procuram mais hoje os DIUs em função disso, né? Influencers aí e outros meios das mídias digitais que trazem informações adequadas falando das vantagens dos métodos de longa duração. Mas às vezes é informação enviesada, né? E aí a gente tem que, com a conversa, tentar mostrar que não é tudo aquilo e na prática ela acaba percebendo que a inserção de um DIU, assim, em mulheres que não, a gente pode colocar em adolescente, mulher que nunca teve filho, né? As contraindicações para o DIU são bem poucas, né? Porque a primeira contraindicação, gravidez, então você não pode iniciar nenhum método uma mulher que está grávida, então você tem que descartar uma gravidez, né? Malformações da cavidade uterina, porque aí você não consegue colocar o DIU lá dentro, né? Contraindicações ao uso do hormônio, no caso do DIU Mirena e do implante e outros hormônios, por exemplo, uma paciente com câncer de mama ou com câncer de fígado ou algumas outras situações que ela não pode usar hormônio por uma condição clínica, né? Pacientes que têm sangramento aumentado, mas que a gente não identificou se ela tem alguma coisa dentro da cavidade uterina que causa esse sangramento, no caso ela pode ter um pólipo, pode ter um mioma, né? E para os pacientes que têm câncer de colo uterino, a gente não pode usar nenhum DIU, né? A gente tem que usar os outros métodos. Aí a gente tem vários critérios, né? São critérios da Organização Mundial de Saúde, que aí a gente vai fazendo durante a consulta, avaliando esses critérios e vendo se ela tem alguma contraindicação. Mas o fato de não ter tido filho não é contraindicação para colocar o DIU. O fato de ter tido cesárea também não. Adolescentes podem inserir DIU. Então, assim, eu falo muito dos DIUs porque realmente hoje, quando a gente vai em qualquer congresso que vai falar sobre contracepção, são os métodos de escolha por conta de não dependerem do uso e terem índices de falha muito baixo e outras vantagens, né? Eles são bem... que você pode esquecer, né? Um oral. Sim. E aí você fica aquela mudança hormonal também, né? O mês inteiro. Então, sim, é bem mais prático, né? O uso do DIU. Com certeza. Respondi a sua pergunta? Ah, sim, claro. Mas então existe isso. Existem aquelas que chegam já muito bem informadas e aí a gente reforça que o que ela está falando é correto. Às vezes vem com informações... porque engravidou com o DIU, o bebê estava com o DIU na mão. Olha, mas qualquer método tem índice de falhas. A gente só diz que o único método 100% eficaz é qual? A abstinência sexual. Não tem relação, você não vai engravidar, né? E ainda tem um caso na humanidade que engravidou, né? Que eu brinco, é só a Virgem Maria, né? Mas, enfim, eu acho que isso é importante. A paciente, quando vem com informação... que está enviesada, você conversando, você convencer que não é aquilo que E até bom procurar, né, o planejamento familiar, porque a gente fala aqui de indicações, contraindicações, quando pode, mas é sempre
é um procedimento individualizado, né? Sim, Cada uma responde, né? sim. Porque às vezes você pediu para usar, você achou mais vantajoso um injetável, mas pode ser que você depois, quando começar a usar, você não gostou, você sentiu alguma coisa, né? Sim. Então, por isso dessa importância, né? Não é porque a gente viu em alguma rede social que aquele é o apropriado para a gente, né? Sim, com certeza. Eu acho que hoje na medicina se fala muito da substituição pela inteligência artificial, mas eu acho que a conversa, o olho no olho e você mostrando para a mulher que está ali na sua frente a segurança que você tem em relação àquele método, você avaliando, e muitas vezes é assim, o que eu faço? Eu coloco um DIU ou eu inicio um contraceptivo e eu agendo um retorno mais próximo, porque eu quero ver como isso que você falou é importante. Cada 10 mulheres eu usar o mesmo método, cada uma delas vai reagir de uma forma, entendeu? Por exemplo, eu falei do injetável trimestral, que muitas mulheres ganham peso. Mas tem mulher que ama o injetável trimestral, que não ganhou peso e que está muito bem com ele há 10 anos. Ele tem uma outra questão importante, que é a diminuição de massa óssea, né? O injetável trimestral ele diminui, mas parou de usar, ela vai retomar, ter o ganho aí, né? Vai reverter esse efeito. Mas é um método excelente, mas que algumas mulheres realmente ganham muito peso e outras não. Então, o DIU, coloco lá em 10 mulheres de Mirena. 8 delas ficam, sim, muito bem, que a grande maioria fica bem. Mas tem 2 que às vezes ficam sangrando irregular, que às vezes tem dor. Então, aí é importante isso. Ela vem com uma demanda, na conversa a gente vê se ela tem alguma contraindicação, inicia o método e a gente está sempre lá para reavaliar, né? Agora, outra questão que a gente fala muito desse planejamento da fertilidade, aí, a gente fala muito do anticoncepcional, né? Mas queria que você falasse se é importante eu planejar para eu ter, né? E se eu quero engravidar, é importante eu procurar um profissional para eu ver se está tudo certinho ou não? Ou é só chegar, engravidar e ir lá para fazer o pré-natal, né? Com certeza esse planejamento, né, o planejamento reprodutivo, não é só para você não engravidar. O planejamento para engravidar também é importante. Então, acho assim, o ideal é, como eu falei, né, 60%, em média 50% a 60% das gestações não são planejadas. E aí, muitas vezes, quando essa mulher chega para iniciar o pré-natal, ela descobre que ela está diabética, que ela tem sífilis, que ela tem uma anemia importante, que ela está com uma infecção genital. Então, o que é ideal? A pessoa fazer esse planejamento antes, né? Eu digo que o ideal seria até 1 ano antes, né? Porque muitas vezes essa mulher, se ela tiver com diabetes, a gente vai ter que iniciar um tratamento, porque o diabetes é uma doença que pode causar malformações fetais, pode causar aborto, né? Se ela está hipertensa, o ideal é você iniciar o tratamento. Se ela tem alguma infecção genital, o ideal é você tratar, porque corre risco de ter um quadro de abortamento também. E aí a gente até fazer ajustes, né? Porque existe uma questão que é chamada de epigenética, que o quanto os seus hábitos de vida podem influenciar nesse embrião que você vai gerar, né? Principalmente para o homem também, e o ideal seria que o homem também, né? Então, se você é fumante, o ideal é parar de fumar, fazer alguns exames básicos aí, né? Uma citologia de colo uterino, uma glicemia de jejum, algumas, principalmente sífilis, né? Que é uma doença também que a gente tem muitos casos e que, se você tratar adequadamente, não vai causar nenhum problema para o bebê. Mas o ideal seria você identificar antes para tratar antes, o hipotiroidismo, né? Então, enfim, fazer um planejamento aí, de fazer alguns exames básicos, como eu falei, para a mulher, uma citologia de colo uterino, porque vai que ela engravida e tem uma lesão no colo uterino ali que pode ser um câncer, né? O homem também, né? Porque o homem, a formação dos espermatozoides é contínua, e se ele está com alguma questão de saúde, vai interferir nesse gameta aí que está sendo formado, que vai formar um embrião, né? Então, o ideal seria as pessoas se planejarem, né? Passarem. Eu acho sempre que eu sempre procuro estimular, né, no pré-natal a vinda do casal, né? Tem até um programa que é o pré-natal do homem, né? Você cuidar da saúde do homem também, porque o que a gente identifica? Que a gravidez, às vezes, é o momento em que a pessoa, mesmo que ela tenha engravidado sem querer, ela faz uma mudança de estilo de vida. Mas o ideal é que isso aconteça antes, justamente para a gente identificar,
situações que trariam problemas para essa gestação e fazer o tratamento, identificar, né, fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, né? E para o homem também. Às vezes, o homem é quem está com sífilis e passa para a mulher, né? Então, é um momento, assim, a gente chama isso de janela de oportunidade para cuidar da saúde desse casal, além do que a mulher tem que fazer uso do ácido fólico, né? Pelo menos, iniciar pelo menos 3 meses antes de engravidar. Então, acho importante fazer esse planejamento. E aproveitando que você tocou nessa questão do planejamento pré-gestacional, né? Se fala muito também hoje sobre a questão envolvida com as mulheres que não conseguem engravidar, né? Então, às vezes o casal, a gente fala que a investigação a gente inicia após 1 ano tentando, sem conseguir sucesso nessa gravidez, e essa pessoa deve procurar o serviço de saúde para fazer alguns exames, para a gente ver se a gente identifica alguma situação que possa estar causando essa infertilidade, sempre faz a investigação do casal, não é incomum aparecer alteração de espermograma, né? E aí a gente caminha para tratamento. O ideal é que a pessoa procure isso, tem que ser no mínimo 1 ano, né? Sem conseguir engravidar, mas não deixar para muito tarde, né? E hoje uma coisa que se discute até para quem tem plano de saúde ou na medicina, não no SUS, lógico, né? Que a gente não tem, a questão de congelamento de óvulos para aquela mulher que quer adiar a maternidade. Entrar nesse assunto. Então, acho que hoje essa é uma questão que você discute na medicina medicina privada, né, não no SUS, a importância de você se planejar. Olha, eu não quero engravidar agora, eu tenho 32 anos, eu só vou engravidar quando eu terminar meu doutorado daqui a 4 anos. Então, seria interessante pensar aí no congelamento de óvulos, né? Porque realmente a fertilidade vai diminuindo após os 35 anos, né? E até a qualidade desses óvulos também, né? Porque a mulher, ela já nasce com os óvulos que ela vai carregar para a vida toda, que vai gerar os filhos dela. Então, se a pessoa quer deixar para muito mais tarde a gravidez, o congelamento de óvulos é interessante. Você viu muita mudança no perfil dessa população feminina que quer planejar para bem mais tarde? Então, considerando quando eu comecei, né, na prefeitura em 2002, que já vai para 22 anos, né, que eu trabalho, e hoje eu percebo mais mulheres que querem deixar para mais tarde, atendo até muitas que não querem ter filhos, que manifestam, olha, eu não quero ter filho, então eu vou pôr um DIU. Muitas que tiveram um filho e não querem mais que um, né? Mas mesmo sendo na periferia, né, que eu trabalho, eu tenho atendido mais do que eu atendia. E muitas jovens, até adolescente, que não quer ter filho, que eu quero colocar esse implante, porque mas não sei, não quer ter filho agora? Não quero ter filho nunca, porque dá trabalho, é caro, então, enfim. E uma coisa que eu faço quando eu atendo adolescente, que eu acho super importante quando você vai trabalhar prevenção na gravidez da adolescência, é a gente falar em projeto de vida, né? Sim. Então, assim, você... Porque o planejamento familiar, né, o planejamento reprodutivo também é um planejamento de vida, né? Porque uma gravidez indesejada vai impactar em todos os aspectos da vida, né? Sim. Então é um planejamento de vida também, né? Com certeza. Eu falo que o que mais mudou a minha vida foi ter filhos. E acho que é a maior responsabilidade que a gente assume na vida. Então, trazer uma vida para esse mundo aqui, com todas essas dificuldades que a gente tem que enfrentar, né? Sejam por questões da própria condição humana e das condições que a gente vive no mundo hoje. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, acho que a gente trabalhar com o adolescente, o planejamento, o projeto de vida é essencial. Como que eu pergunto para elas, né? Como você se imagina daqui a 10 anos, né? Ela tem 15, com 25 anos. Ela fala, não, eu quero ter uma profissão, eu quero trabalhar. O que você quer fazer? Eu quero fazer, sei lá, design de sobrancelhas. Eu imagino eu tendo meu negócio, eu ganhando dinheiro, né? Eu quero viajar. Eu falo, então é isso. Se esse é o seu projeto de vida, no momento, não é o melhor momento para você ter um filho, porque realmente isso vai tirar você desse caminho. Não que ter um filho você tem que abandonar o mundo, mas quando você é adolescente, né? Fora os riscos aí, né? A gente sabe que as chances de uma mulher morrer no período gravídico puerperal ela é muito grande, né? Tanto que quando você
A gente tem aí como meta para 2030 reduzir o número de mortes maternas para 30 para cada 100 mil mulheres, né? E aí investir em planejamento reprodutivo contribui para diminuir mortalidade materna, que é uma meta aí que, infelizmente, na pandemia a gente vinha aí em faixas de 55 para cada 100 mil mulheres. Na pandemia aumentou para mais de 100 em cada 100 mil mulheres. A gente teve um aumento grande, agora vem reduzindo, né, para voltar aos patamares que eram antes da pandemia, 50, 60 para cada 100 mil, mas a meta é 30 para cada 100 mil. E realmente você investir em planejamento reprodutivo é diminuir mortalidade materna e atingir essa meta daí, que não é só um número, né? O significado que isso tem, né? Uhum. Aí é uma outra questão, né? Falar em mortalidade materna é outra questão, que aí a gente vai falar de acessos, das demoras para chegar ao serviço, enfim. Eu acho que essa questão de planejar envolve, né, direito das mulheres, né? O direito de você planejar é uma mudança de vida, sim, né? Da água para o vinho, né? Ter um filho e já é um processo delicado, né? Quando a gente tem toda uma família estruturada, né? Quando a gente organiza, né, a nossa vida para a vinda de um novo ser, ainda mais quando não é desejado, né? Então, eu acho que tem que aumentar aí, né, toda essa questão de planejamento, né, do governo, né, para melhorar aí, para cada vez mais ter as mulheres, a família, né, os homens também acesso a esses métodos anticoncepcionais, né, e que, assim, às vezes é difícil a gente poder falar, né, com a nossa filha ou com o nosso filho também, né, porque eu vejo que, assim, a responsabilidade tem que ser cada vez mais ampliada para os dois, né? Por que homem não procura o planejamento familiar, né? Por que o homem não... Porque também, se a gente falar que risco de outras doenças, né? Então aí aumenta mais ainda a nossa responsabilidade. Sim. Mas de alertar, né? De quando falar. Você falou também que vai muito em escola, né? As escolas, elas estão recebendo os profissionais de saúde falando sobre planejamento reprodutivo com mais facilidade. Como que tá lidar isso com o adolescente? Então, eu acho assim, importante, existe o programa Saúde na Escola, então é uma coisa que está na Constituição também, existem legislações para isso. Agora, a inserção do profissional da saúde na escola depende muito, quando a gente vai falar sobre as questões da sexualidade, depende muito da direção da escola, né? Porque eu sei que existe a questão que hoje muitos pais, a maioria dos pais não conversam sobre sexo com os filhos, né? Eles não têm nem, às vezes, os próprios pais desconhecem os métodos contraceptivos da forma que um profissional da saúde conhece, e sexo é um tabu, né? Como se as pessoas não fizessem sexo, enfim. Mas, infelizmente, algumas escolas têm uma visão, assim, uma visão muito limitada, né? Sobre a questão da gente chegar na escola e falar sobre o uso de método contraceptivo, ensinar a colocar um preservativo, né? É o que eu tento... Eu já fui em escola em que a gente teve uma certa dificuldade para conversar de uma forma mais ampla, né? E já fui em escola que, não, olha, pode falar o que você quiser, responder as perguntas que os adolescentes fizerem, porque realmente eles fazem perguntas que fogem às questões médicas, né? Uhum. Questões, assim, muito específicas, assim, da relação sexual. Eu não tenho dificuldade para falar, eu tenho 2 filhos, sendo ginecologista, sempre falei abertamente, né? E isso acabou sendo positivo, porque às vezes as pessoas acham que você falar sobre esses temas vai estimular. Você falar sobre sexo vai estimular. Então, no meu caso, foi o contrário. Os meus filhos não iniciaram vida sexual com 14, 15 anos. Quando iniciaram, foi, assim, se preocupando em evitar uma gravidez não planejada. Até agora eu já estou na fase que a minha filha vai fazer 30 anos, que eu já estou fazendo o contrário, começando a cobrar um neto, né? Mas, enfim, então não é isso. Você falar sobre sexo é você até proteger aquela
criança e aquele adolescente de uma situação de abuso, né? Porque muitas vezes a criança não sabe que ela está sendo abusada, ou até o adolescente. É uma hipocrisia você não ter essa abertura para falar nas escolas, porque hoje o acesso à pornografia pelos adolescentes, assim, eles acessam muito pornografia, e é o que eu sempre falo, a pornografia mostra a sexualidade de uma forma totalmente distorcida, principalmente colocando a mulher de uma forma extremamente passiva, como se a mulher só existisse para satisfazer os desejos de um homem, né? E às vezes até colocando esse adolescente em risco, né? Porque mostra uma forma de se relacionar sem vínculo afetivo nenhum, né? E com qualquer um, né? É uma coisa assim que não tem, na prática, aquilo não é uma coisa que deve acontecer, né? E os adolescentes acessam isso, enquanto que se eu for lá falar na escola como colocar um preservativo num tênis de borracha, eu não posso fazer isso. Então, cada escola depende muito da direção. Então, é o que eu falei, já fui em escola que eu pude falar tranquilo, responder todas aquelas perguntas escabrosas que elas fazem, escabrosas assim, brincando, né? Mas são perguntas práticas mesmo, né? E que às vezes nem iniciaram vida sexual, mas que vêm em algum lugar que aquilo existe, né? Em relação a sexo oral, sexo anal, enfim. E existem outras escolas que a gente só tem que falar, assim, muito de uma forma muito limitada, né? Eu parto da ideia de que o importante é levar informação, né? Seja dentro de algumas limitações, né? De acordo com que a direção da escola, porque a direção da escola também sofre pressão dos pais, né? Eu sei que isso acontece. Eu já fui numa escola na região da Sudoeste, que é a Correia de Melo, que a gente fez um trabalho bem interessante, mas a direção teve uma conversa com os pais, explicou o que ia acontecer, e foi assim, muito tranquilo, né? Eu fui recentemente numa escola no Taquaral também, que eu falei com as meninas, e vou voltar para falar com os meninos, e foi assim, bem legal a atividade, bem interessante, tiraram dúvidas. Então, acho que é isso, acho que a gente tem que levar informação, né? E aí a gente tem que se adequar para aquilo que a escola considera que é viável, né? Então, não, você vai falar só sobre os métodos contraceptivos, não quero que mostre colocando preservativo em pênis de borracha. Então, tá bom, então vamos fazer, mas é importante a informação chegar, porque, como eu achei muito interessante nessa última escola que eu fui, uma adolescente, depois que eu falei todos os métodos, né, eu vou contando com eles, eu falei assim, por que vocês acham, então, que as pessoas ainda engravidam? Eu falei assim, porque não tem acesso à informação. Então, ela usou duas palavras importantes, acesso à informação e acesso ao serviço de saúde. E isso é uma coisa que eu procuro trabalhar com a equipe do centro de saúde onde eu estou. Então, chegou o paciente, veio fazer um teste de gravidez e não queria engravidar, tem que resolver isso hoje. Veio um adolescente procurando contraceptivo com a mãe, tem que resolver isso hoje. Então, o acesso e passar a informação adequada. É muito importante que os pais, né, conversem com os filhos, não tenham tanta vergonha, porque, olha, falar de um método anticoncepcional, evitar aí uma gravidez, evitar esses abusos aí que às vezes o adolescente não está nem percebendo que está acontecendo, falar sobre doenças, né, sexualmente transmissíveis, então, também aproxima, né? Que acho que é o mais importante, aproxima a família, né? E, doutora, adorei o papo, foi muito legal, um dos papos mais gostosos, assim, porque eu sou enfermeira obstetra, então eu gosto muito de saúde da mulher, né? Então, assim, foi muito bacana a nossa conversa. Eu espero que você tenha curtido, compartilhe, deixe chegar essa informação de qualidade aí para quem precisa. Qualquer dúvida, deixa no comentário, entre em contato com a doutora para ela responder. E muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, porque é um tema assim que eu sou apaixonada. Aliás, eu prestei um mestrado recentemente na Unicamp, estou fazendo mestrado em toxicologia, e o meu trabalho de mestrado vai ser com métodos contraceptivos em adolescentes. Então, aí vai ser mais uma porta que vai abrir. Agora o projeto está todo aprovado e a gente vai começar aí a inserção dos métodos no posto de saúde e no planejamento familiar do Semicamp, né, da Unicamp.
Unicamp não, Planejamento Familiar da Unicamp. Então, é um tema que eu sou apaixonada e foi um prazer estar aqui, agradeço muito. Espero que a informação chegue aí às pessoas. Sim, com certeza. Obrigada. Nada. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.